Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Vamos lá? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Irmão Israel, que título de vídeo é esse? É heresia. Você é um falso profeta. Fujam, socorro, ele vai nos enganar. E assim, sem ouvir e somente julgar o título do vídeo, muitos saem por aí acusando e apedrejando, julgando pela aparência. E se os profetas do Senhor foram perseguidos, imagina nós, atualmente. Jesus nos disse que isso não seria diferente. Mateus 5, versículo 11 e 12, Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, o título desse vídeo diz uma coisa para o ouvinte desse canal que sofre com essa situação e para o ouvinte curioso, crítico e religioso dirá outra coisa. E novamente eu lhe pergunto, devemos olhar as coisas com a ótica religiosa ou com a ótica da reta justiça de Deus? Antes que eu dê continuidade, peço aos amados irmãos que acompanhem as mensagens anteriores, assim poderão compreender melhor o que estamos trazendo aqui. Então, se você ainda não assistiu às mensagens anteriores, você pode pausar esse vídeo e transcorrer as descrições aqui mesmo, logo abaixo desse vídeo. Aqui você poderá encontrar os links das mensagens, ou você pode assistir esse mesmo vídeo que, no final, irá encontrar o link
para o próximo vídeo e também para o anterior. Vamos lá? Irmão Israel, quando Deus permite o divórcio? Como assim? Deus odeia o divórcio e permite o divórcio? Amados, quando eu usei o verbo permitir no título desse vídeo, eu me referi ao sinônimo possibilitar, tornar possível. Quando Deus possibilita ou quando Deus torna possível o divórcio. Sabe, é aquela vontade permissiva e não a vontade plena do Pai. Afinal, a vontade plena do Pai é que não pecássemos, certo? Que não desobedecêssemos. Mas aí o homem foi e desobedeceu. O que isso trouxe para Deus? A ira de Deus? A cólera de Deus? O juízo de Deus? Não, mas sim a tristeza de Deus. E a consequência da desobediência, nós sabemos que é a morte, certo? Não é porque Deus odeia o divórcio que isso nunca acontece. Nós sabemos disso. O divórcio existe e infelizmente acontece. Deus odeia? Sim. Infelizmente ocorre esse pecado? Sim. Devemos evitar? Sim. E pela misericórdia de Deus, se resolve todas as coisas? Sim, também. O que mais ocorre contra mensagens como essa é que alguns comentários contrários surgem, mas vêm, na maioria dos casos, de pessoas que estão apaixonadamente ligadas umas às outras por seu sentimento de afeição. Elas escolheram o seu casamento, elas se casaram, elas se deram em casamento. Elas têm o livre-arbítrio, elas podem até estar sofrendo em seus relacionamentos, mas se elas já se casaram, elas podem pensar em seu estado de defesa de que eu estou aqui inventando um argumento contrário a Deus e à lei conjugal. Elas podem pensar que, se já se casaram, Deus uniu e ninguém deve separar. Mas sem sequer fazer uma análise profunda se a escolha foi realmente perfeita, vinda do Pai. Elas podem até me questionar: irmão Israel, você está trazendo um pretexto para que exista o divórcio? Bem, eu não estou trazendo um estudo teológico sobre o assunto aqui, ok? Não. Eu estou querendo dizer aqui, para aqueles que fazem comentários sobre vídeos relacionados a esse assunto, que a posição de quem analisa do lado de fora da situação deveria ser não suspeitar mal do próximo. Afinal, o amor não suspeita mal. Refine o seu amor primeiro, antes de julgar as causas e as pessoas com versículos e pretextos. Esse é o intuito desse canal. Como você trata desse assunto e de inúmeros outros olhando de fora. Como você trata? Você quer entender todas as coisas e ora para isso? Ou você quer entender todas as coisas para postar comentários e julgamentos? Eu não estou trazendo um pretexto para que exista o divórcio, visto que o próprio divórcio já existe desde muito tempo, devido à dureza dos corações, não é mesmo? Então, o que trago aqui neste canal é que Jesus Cristo quer resolver essa causa também. Não somente para quem pensa que divórcio não deve ocorrer. Isso já é velho, nós muito bem sabemos sobre isso, que divórcio não deve ocorrer. A questão aqui é trazer esperança para aqueles que, infelizmente, já sofreram divórcio
e ensinar a misericórdia, para que você possa ensinar outros também. Primeiro, vamos analisar usando a ótica da reta justiça de Deus, ok? Como as coisas começaram? O casamento começou com o consentimento de Deus? Ou as coisas começaram de caso pensado, guiado por teu próprio coração apaixonado, desejoso e enganoso? Ok. Diante dessas duas perguntas, você já fará uma autoanálise, não é mesmo? Vamos analisar pelo segundo caso. Casais que começaram de caso pensado, guiado por teu próprio coração apaixonado, desejoso e enganoso. Será que é só escolher alguém para se casar dentro da igreja? Contanto que seja cristã e pronto? Afinal, é livre-arbítrio, você escolhe alguém e se casa, certo? E quando o pastor ou o padre casar vocês, isso automaticamente se refere ao consentimento de Deus? É isso? Pensemos. Isso é como se a igreja fosse um supermercado ou loja de conveniência que você entra e escolhe o produto e vê se está dentro do seu orçamento, então você vai e compra. Quer dizer que a igreja é só ir e escolher alguém e investir? Nota, esse assunto tanto é para mulheres quanto para homens, ok? Vejo jovens indo de igreja em igreja à procura de alguém. Eu mesmo já fui assim. Mas, irmão Israel, na minha igreja não tem ninguém interessante, eu preciso procurar mesmo. Olha, isso realmente nos leva a anseios e hormônios astronômicos. Isso faz com que encontremos alguém com toda a certeza. Mas esse alguém é do consentimento de Deus só pelo fato de ser uma pessoa cristã? Pense no espírito neste momento. Se você escolher dessa forma, você não estaria escolhendo pelos moldes do mundo? Pelos moldes dos homens? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Os padrões do mundo não são os padrões de Deus. E esse possível casamento pode ser de julgo desigual. E atenção aqui. Esse possível casamento pode ser de julgo desigual, mesmo que ambos sejam cristãos. Uma escolha apressada pode gerar um divórcio, se não ocorrer temor a Deus. Mas esse divórcio pode ser em casos de extrema intolerância de ambos ou de somente um dos cônjuges. Isso é pecado? Sim. Deus odeia? Sim. E como resolver? A primeira de todas as coisas é o pedido de perdão e arrependimento. Mas isso não oculta o fato de que ambos ou somente um dos cônjuges não queira mais estar junto com o outro e se decidir pelo divórcio. E, infelizmente, um divórcio pode ocorrer. E agora? O mundo acabou? Não. Esse momento é de voltar à casa do oleiro e deixar ele tratar os corações feridos e, se realmente existiu um divórcio, o pai dirá se haverá restauração ou nova história. Deus até prefere que você caminhe em perseverança para a restauração. Sim, a restauração. Por quê? Porque esse é um caminho de santidade. Mas primeiro, que tipo de restauração Deus quer de você? A do seu casamento? Não somente. Primeiro, Ele quer restaurar o seu interior. Deus quer restaurar a ovelha perdida que se afastou do rebanho. Deus quer restaurar o filho pródigo que escolheu as coisas segundo a sua própria vontade e, enfim, tudo deu errado. Sabe o que é mais importante para Deus, muito além de resolver o seu problema conjugal?
a sua relação com Ele, a sua relação com o Pai. Deus quer teu coração sendo sarado por Ele. Você é quem escolhe com muita humildade. Essa caminhada de esperança, onde o outro pode se reconciliar com Jesus e o casal pode até voltar a se reencontrar e tudo mais. Mas também há a caminhada da nova história. No entanto, essas coisas precisam estar no consentimento de Deus, que é o caso que vamos falar agora. Mas, irmão Israel, Jesus diz em Mateus 19: E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Amados, aqui eu respondo mais uma vez sobre esse versículo. E qual ensinamento de misericórdia nós aprendemos com essas palavras de Jesus? Qual? Pensemos com o espírito aqui, ok? Jesus nos ensina aqui que não devemos sair por aí se divorciando e pensando em se casar com outros de caso pensado. Isso é adultério. Não devemos nos divorciar com esses princípios já arquitetados na mente. Jesus sonda os corações. Agora, se você é uma vítima de um divórcio orgulhoso, o teu caso é direto com o Pai. Ele resolve isso para você do jeito dele e não do seu próprio jeito, ok? Outra coisa, Jesus se referia ao repúdio, divórcio, daqueles a quem o Pai uniu. Se foi Deus Pai quem uniu, qual o motivo de repúdio? Qual o motivo de divórcio do plano perfeito de Deus? A desculpa de Adão? Foi a mulher que tu me deste. O Senhor errou. Eu não quero suas escolhas, Deus. Essas desculpas não colam. Deus não erra. Se não quisermos as vontades de Deus, então pecamos feio. Se não esperamos pela vontade plena do Senhor, em que Ele nos traga a pessoa certa, acabamos escolhendo por nosso próprio achismo de coração enganoso e depois acaba ocorrendo um divórcio e pela enorme falta de intimidade com Deus em oração, a gente se acorrenta ao versículo de Jesus e não crê que Ele pode resolver todas as coisas. A mente religiosa nos acorrenta, nos aprisiona, amados. Mas Jesus liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É triste ver casos, citando um exemplo aqui, de pessoas que eu vejo nos comentários em outros vídeos dizendo: eu me divorciei e vou ficar assim para sempre. Porque se eu me casar com alguém, eu estou em adultério. E a pessoa estende isso por anos e não entendeu que o Senhor quer tratar esse coração. Uma vez casado, é casado. Porque casamento é ministério. E eu pude explicar um pouco no vídeo anterior. Peço que você assista ao vídeo 2, de título Ficar sem se casar? Isso é para divorciado? Volte e acompanhe mais essa mensagem. Outro ponto é: e se não foi Deus quem uniu primeiramente? Entenda neste momento. Preste muita atenção aqui. Mesmo que um padre ou pastor reúna casais assim, haverá a responsabilidade do próprio casal em saber que com Deus tudo pode dar certo, desde que ambos queiram a Deus, desde que ambos tenham temor a Deus. Afinal, as misericórdias do Senhor duram para sempre.
Salmos 136, certo? O princípio bíblico é um marido que tenha Jesus Cristo como cabeça. E somente assim o marido será um cabeça para sua esposa. Podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas, se não, um dos cônjuges pode até amar a Deus, enquanto que o outro não, e nem vai à igreja e tem a sua vida pessoal sem dar crédito algum ao Deus de seu cônjuge. Ou é um casal que até vai para a igreja juntos, mas quando estão fora da igreja, não há temor de Deus. Esse jugo desigual acaba se arrastando por anos. Você, cristão, pode até santificar o seu cônjuge não cristão, mas se houver um divórcio e não houver como resolver, se você profundamente confiar em Deus, Ele lhe escolherá uma pessoa idônea, uma pessoa ajudadora. Afinal, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus nos chamou para a paz e também nos disse no livro de Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Homem, você jamais ficará sozinho. Mulher, você jamais ficará sozinha. Isso não é bom. Deus disse isso. Deus sabe disso. Então, o maior problema é confiar plenamente nas palavras e nas escolhas de Deus, certo? Não é para existir divórcio em casais que realmente foi Deus quem uniu. Afinal, Deus não erra em suas escolhas. E Deus não tem parte com jugo desigual. Mas, se foi você mesmo quem errou em sua escolha, arrependa-se, busque o favor do Pai, continue se arrependendo e buscando o favor do Pai até que Ele lhe responda qual a melhor decisão a se tomar. Se for divórcio, você precisará esperar no Pai para que Ele resolva esse seu problema de ter escolhido errado e ficar sem se casar até que Ele resolva esse seu problema de ter escolhido errado. Afinal, ninguém quer errar na segunda vez, não é mesmo? Sim, segunda vez. Mas para entender isso sem julgamentos, assista novamente o vídeo anterior. O título: Ficar sem se casar. Isso é para divorciado? Amados, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o pecado. Mas ama o pecador que se arrepende e que em seu Filho Jesus Cristo começa uma nova vida, sem o desejo do pecado, sem a pretensão para o divórcio. Ninguém casa pensando em se divorciar. Ninguém se casa com o pensamento do divórcio para ficar em prostituição e adultério desenfreadamente. A solução não é o divórcio, mas ocorrendo o divórcio, a solução é o Pai. A solução é Jesus Cristo e tudo novo será feito. E a misericórdia para uma restauração pode existir sim, mas um novo casamento também pode existir, porque o que Deus mais quer é que os seus filhos estejam em paz e habitando o esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, onde nenhuma condenação há para quem verdadeiramente está em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. Por favor, aceite a misericórdia e a justiça do nosso Senhor. Vá e não peques mais. Agora, o primeiro ponto citado é sobre casais que começaram com o consentimento de Deus. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta dores. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Irmãos, o consentimento de Deus é a boa vontade do Pai. É o desejo pleno do Pai. É quando você tem uma relação muito íntima com Deus e você conhece os seus passos e toma decisões com um temor sensível de querer saber se seu passo está sendo confirmado pelo Senhor. Salmos 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora ele caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você vê? Embora haja alguma queda, o Senhor o sustém com a sua mão. Quer dizer que, se você tem algum problema no casamento ou alguma dificuldade que te faça tropeçar, o Senhor estará lá para manter o casal. Porque não há casais perfeitos, não há casamentos perfeitos, mas a vontade de unir o casal precisa vir de Deus Pai. Então, essa união é perfeita nele. E então, podemos dizer, portanto, o que Deus uniu, que o homem não separe. Então, antes de dar um passo extremamente importante para um casamento, certifique-se de que você tenha colhido grandes sinais de Deus. Não somente uma ou duas confirmações. Não. Tenha a plena e absoluta certeza de que Deus Pai está lhe confirmando ser aquela pessoa. Adote o costume de anotar os sinais. Ore muito ao Pai pedindo sinais de confirmação, versículos e mensagens, tudo o que for possível, antecipadamente. Infelizmente, as pessoas se apaixonam e vão namorando, mas não param sequer um momento de oração para pedir uma confirmação. E quando Deus Pai fala, não é esse, você já está tão apaixonado que você acaba fingindo surdez para Deus. Sim, nós fingimos não ouvir os sinais contrários porque o nosso coração já está tão enredado, tão enlaçado, tão envolvido, que mesmo se Deus descesse dos céus e lhe dissesse não, você ainda assim se casaria com aquela pessoa. Então, adote em conhecer a voz de Deus. Esse é o melhor e mais absoluto relacionamento que devemos cultivar antes e acima de tudo. E você verá com isso que os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. E o Senhor vai te confirmar. Ele irá ordenar os seus passos e trazer a plena alegria que você tanto esperava sobre esse assunto. A conclusão: é possível que ocorra um divórcio. Mesmo que você não esteja pensando nisso, não se desespere. Busque tratar o assunto junto a Deus Pai e muita humilhação pessoal, pois casamento sempre será metade dos erros e pecados de ambos os lados. Mesmo que você não admita isso neste momento, o divórcio ocorreu. Deus não queria isso para você. Infelizmente aconteceu, mas a vida não acaba assim. Uma morte sempre gera um recomeço. Deus Pai está aqui, junto de nós, para tratar até os erros que não reconhecemos. Então, seja humilde, suporte as aflições como um bom cristão, mesmo que tudo esteja aparentemente se desmoronando.
o Senhor jamais vai desistir de você e de curar todo e qualquer coração que o busca em espírito e em verdade. Aprenda com a dor de que Deus Pai sabe escolher melhor do que nós mesmos. Deus Pai conserta tudo, mas se for do jeito dele, será perfeito. A nossa maior luta é a confiança plena em Deus e em seu amor. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Gênesis 18:14. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmos 37. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras a todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço, no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com discernimento da sua misericórdia. Amém.